E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, recebi um e-mail que eu pretendo responder parte dele nesse vídeo e parte no segundo vídeo. O e-mail focou em dois assuntos. O primeiro, como é que funciona você pedalando em estrada em termos de apoio em caso de falha mecânica ou furo de pneu. E o segundo assunto que veio no e-mail é como é que você faz para fazer a substituição de um pneu furado. Nesse vídeo eu vou tratar do primeiro caso, mas já adianto que no caso do pneu tem boa notícia, moçada. Eu estou pedalando com uma bike Speed há praticamente um pouco mais de um ano e eu não tenho nenhum furo ocasionado nesse período. Isso devido a algo que eu ganhei de presente, mas agora eu já comprei, que é uma fita antifuro. Mas isso nós vamos tratar no segundo caso, quando eu vou explicar como é que se troca um pneu, e aí eu aproveito e mostro essa fita antifuro. Bom, com relação ao primeiro caso, o nosso grupo é um grupo que não pedala com apoio, então não tem nenhuma moto, nenhum carro que fica andando com o grupo. Somos um grupo que evidentemente é muito similar a muitos outros grupos e muitos outros ciclistas que acabam fazendo o seu pedal e aí tem que cuidar das bikes ou eventualmente furos de pneu. Para isso eu vou mostrar para vocês a minha bolsa de selim, o que eu carrego na bolsa de selim. É isso que nós vamos dar uma olhada, nós vamos ver o tesouro que está aqui dentro e vamos que vamos. Bom, vamos aqui abrir a minha bolsa de selim, alguns chamam de alforjezinho. Aqui são os elementos que eu, gentil, considero importante levar num pedal sem estrada quando não tem apoio, ok? Evidente que aumenta o peso da bike, não é porque eu já sou pesado, vai ficar mais pesado ainda porque essa bolsa de selim ela é pesada, mas vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro, tá bom? Mas é uma referência, pessoal, porque cada um considera algum elemento importante para levar no seu pedal, ok? Bom, o que eu levo aqui? Vamos lá. Primeiro eu carrego aqui algumas espátulas. E onde eu uso? Isso daqui a gente utiliza para fazer a troca do pneu, para ter acesso à câmera e eventualmente tomar uma atitude que resolve o problema, ok? Então eu levo 3 espátulas. Normalmente tem gente que leva 2, mas eu levo 3. Outra coisa que eu levo é um kit de reparo. O que tem nesse kit? Isso daqui você compra em qualquer loja. Não é muito caro não, é bem barato por sinal. Você tem aqui uma cola e você tem aqui elementos que te permitem vedar o furo que eventualmente a câmera tenha, ok? Uso isso sempre? Não. Vocês vão ver que antes de usar esse kit eu adoto outras iniciativas, assim como outros ciclistas. E eu levo também alguns elementos aqui que são interessantes. Em alguns postos de gasolina ele não tem o bico de acordo com a bike que você está pedalando, seja ela de mountain bike, seja ela de speed. Essa bolsa de selim que eu estou mostrando, eu tenho uma para bike speed e tenho uma para mountain bike. Elas têm o mesmo componente. Aí eu tenho alguns adaptadores que permite você, naquela máquina que enche pneu de carro, você fazer a inserção e a partir daí ele ter acesso à válvula dos pneus das bikes, tá ok? Bom, então esse aqui é o segundo elemento que eu levo. Tem um outro aqui que é importante, né? Já que estamos falando aí de acesso e pneu, eu levo uma câmera adicional, ok? Furou o pneu, espátula abre, trocamos a câmera velha eu pego, guardo e assim vai. Puxa, furou de novo. Aí depende muito do ciclista. No meu caso, eu ando com 2. Tem gente que anda com uma, tem gente que anda com muitas. Cada um é cada um sabe e tem que saber se defender, tá ok? Então eu tenho 2. Furou as 2 câmeras novas, o que eu faço? Pessoal, aí nós temos o kit para reparo de câmera, tá ok? E é muito simples, vocês vão aprender no próximo vídeo como a gente faz a substituição do pneu e eu falo um pouquinho como é que você usa para fazer o reparo, mas é muito simples. Bom, eu também levo o
enforca-gato. Para que eu levo enforca-gatos, né? Tem várias utilidades, mas uma delas muito interessante, e aí eu tenho dois tamanhos de enforca-gato, é que às vezes estoura o raio da bike. E você não consegue pedalar com o raio da bike e às vezes é até muito perigoso, tá certo? Porque dependendo da posição que ele fica, ele pode te oferecer um risco. Então, o enforca-gato é uma forma de você juntar um raio quebrado com o outro e aí dar continuidade do pedal até achar um local para fazer o reparo definitivo. Outra coisa que eu ando, isso daqui a gente chama de manchão. Basicamente eu peguei pneu velho da bike, fiz um corte desse jeito, poderia ser de outra modalidade, mas vocês vejam que ele tem o formato, nesse caso da Bike Speed. Faço lixo legal. Por quê? Porque eventualmente, isso é muito raro, mas acontece, o pneu rasga. Se o pneu rasga, a câmera que está sob alta pressão, principalmente na Bike Speed, que está a 110, 120 PSI, ou numa bike, mountain bike, que está, às vezes você calibra ela para asfalto, a tendência da câmera é sair para fora do pneu, já que tem um rasgo. Então o manchão você coloca entre a câmera e o pneu propriamente dito. Então ele fica como se fosse um sanduíche. Isso evita que a câmera tente sair pelo rasgo. Resolve tudo? Não resolve, pessoal, mas você consegue pelo menos chegar a um ponto que você consiga ter um atendimento melhor para o tipo de situação que você está passando, ok? Tem outra coisa aqui que muita gente tira sarro de mim, tá bom? Eu ando com uma pinça. É para fazer sobrancelha? Não, não é isso não, moçada. Muitas vezes, né, o pneu, você dá um pedal de estrada, principalmente em estrada asfaltada, os caminhões, os carros dechapam, principalmente caminhão, ele dechapa o pneu e fica aqueles fiozinhos de aço. E esse fiozinho de aço, né, como o pneu da Speed é muito fino, diferentemente de alguns pneus que são usados em mountain bike, ele acaba entrando no pneu, tem contato com a câmera e a câmera esvazia. Quando você para fazer a substituição da câmera furada, você tira o pneu. Se você colocar uma outra câmera sem examinar o pneu, tem chance de um novo furo. E às vezes você não vê, você não tem contato visual aonde está esse pedacinho de arame ou de aço dentro do pneu. Mas aí você passa a mão e você tem contato. E muitas vezes você não consegue puxar com o dedo. Então é aí que entra a pinça. A pinça entra e consegue puxar esse minúsculo pedacinho de aço que acabou danificando todo o seu pedal, acabou complicando um pouco mais. Então eu levo uma pinça. Outra coisa que eu levo, mas ele é um conjunto de elementos de apoio que seriam similares a chaves de fenda, com vários tamanhos e vários formatos, que você de repente você pode querer ajustar o selim ou fazer algum outro tipo de reparo na bike, e você tem esse instrumento de apoio para poder achar a chave correta. O que mais tem aqui? Tem mais segredo? Tem um último aqui, é o mais simples, né? Quando o pneu fura, evidente que eu ando com uma bomba de encher pneu. Ela não cabe na bolsa de selim. Então eu levo na parte posterior da minha Jersey. Só que você imagina você ter que ficar lá bombando para dar 110 ou 100 PSI, ou 80 ou 60, não importa. E aí, nas duas situações da Bike Speed ou da Mountain Bike, eu ando com um cilindro de CO2. O cilindro de CO2, nesse caso aqui, ele é uma Bike Speed. Esse cilindro, você consegue carregar rapidamente o pneu, ele vai até 110 PSI. Aí você faz o encaixe com um adaptador. Você encaixa, chega lá na válvula, aperta, pressiona, você vai estar pressionando. Quando você pressiona, ele começa a injetar o CO2 no pneu. Ok? Existem vários tipos de adaptadores, vários tipos, alguns são maiores, eu tenho um outro aí que é bem maior. Tem a vantagem de te isolar a mão desse cilindro, porque quando você está enchendo o pneu com esse CO2, aqui fica muito gelado. Mas são coisas que cada um tem que resolver. Então eu levo o cilindro de CO2. Que mais? Mais nada, eu tenho mais aqui alguns enforca-gatos, tá certo? Que eu levo de vários tamanhos.
basicamente isso. Antigamente eu levava o PowerLink, que era um instrumento de irrompendo a corrente, eu fazia a substituição do elo rompido. Mas já não levo mais, tá bom? Eu estou suavizando, estou diminuindo o peso na minha bolsa de selim e estou levando eu mais peso, como mais pizza, mais coisas por aí. Bom, moçada, basicamente é isso. Eu só queria compartilhar com vocês uma possibilidade de você levar soluções para alguns casos eventuais de falha de mecânica de bike. Evidente que nós levamos assim, né? Alguns levam. Existem algumas caramanholas falsas que você tira a tampa e você tem todos esses elementos, ou outros, ou um pouco mais, ou um pouco menos, de forma disfarçada, como se fosse uma caramanhola. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom, se curtiu, deixa aí o like. Se não curtiu, dá o dislike. O importante é assim, se você gosta ou deseja que algum assunto seja tratado, pedal indoor, mountain bike, speed, qualquer assunto, assim como uma pessoa estão demandando, você deixa aqui no comentário, ou então manda um e-mail para esse endereço, pedalmania.yt de YouTube, @gmail.com. E é isso daí, moçada. Valeu!